Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todas as semanas, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, para levar até você informações bastante interessantes e úteis. No programa de hoje, a gente vai falar de um assunto que eu confesso, conhecia pouco, até fazer o convite a essa pessoa que está aqui comigo nesse programa para falar sobre a CUFA. Você já ouviu falar sobre CUFA? Sabe o que é? CUFA, C-U-F-A, CUFA, Central Única das Favelas. Já ouviu falar? A CUFA que está cada vez mais presente na vida dos goianos e na vida do Brasil inteiro. Ela tem representantes em todos os estados e também em Brasília, no Distrito Federal. Aqui em Goiás, ela desempenha uma série de ações que você vai conhecer no programa de hoje através do nosso convidado, que é o presidente da CUFA Goiás, o Breno Cardoso. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Paulo. Primeiro, dizer da satisfação de estar aqui participando com você desse programa. Te acompanho desde criança, né? E já acostumei a ouvir isso, presidente. Já acostumei, pode ficar tranquilo. E sei da sua credibilidade enquanto jornalista, uma reserva moral aí da nossa imprensa goiana. Muito obrigado. E para mim é um privilégio ser entrevistado por você pela segunda vez. Que bom, né? O senhor já esteve comigo em outro programa para falar sobre a Expo Favela Expo Innovate. A gente vai falar sobre isso. Essa entidade desenvolve uma série de ações e você vai entender melhor depois desse pequeno intervalo que a gente vai fazer. Você vai entender melhor através das explicações, melhor do que eu, o presidente, vai explicar para você quais são essas ações da CUFA. Fique ligado, você vai gostar muito, eu tenho certeza, do programa, do assunto e do presidente, que é simpático, fala fácil, fala bem e, como eu considero, é um entrevistado fácil de a gente levar e fácil de você assistir. Fique ligado. Goiás acelera com o maior programa de infraestrutura da sua história. 17 bilhões de investimentos até 2026. É obra para todo lado. E já tem muita obra sendo entregue. Pavimentação da GO 239 no distrito de Bandeirantes. Asfalto da GO 156 de Mundo Novo ao Irapuru. A GO 180 em Jataí já está pronta e inaugurada. A GO 080 entre Goianésia e Barro Alto foi reconstruída. As rodovias 306 e 341 na região de Mineiros também já foram entregues. A duplicação da saída de Goiânia para Bonfinópolis e o viaduto da Fé em Trindade estão em ritmo acelerado e a duplicação de Morrinhos para Caldas Novas já foi iniciada e vem muito mais por aí. Goiás, o estado que dá certo e tem o melhor governo do Brasil. Muito bem, já estamos voltando. O programa de hoje vamos falar sobre um assunto que poucas vezes, e eu digo agora, admito inclusive como jornalista, que poucas vezes mereceu a atenção da imprensa da forma como eu pretendo, pelo menos não que eu tenha presunção de querer fazer algo que os colegas não fizeram, não é isso. Mas é que a gente tem um espaço agora de meia hora para a gente falar sobre um assunto que é pouco tratado e deveria ser melhor observado por nós, cidadãos, tá bem? Nós jornalistas e nós todos como cidadãos. Vamos falar de favela. Existe favela em Goiânia? Porque aqui existe a Central Única das Favelas, que é uma regional de Goiás, que é a CUFA. Está aqui o presidente Breno Cardoso. Presidente, vamos começar do começo? Vamos. Por que favela? Por que Central Única das Favelas em Goiânia, em Goiás, né, principalmente em Goiânia? Porque várias vezes eu entrevistei, inúmeras vezes entrevistei o então prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e ele se vangloriava, ele se orgulhava do fato de que, na opinião dele, em Goiânia não existiam favelas, principalmente devido às ações, evidentemente, da gestão dele, do governo dele, à frente da prefeitura. Não tem uma contradição nisso? Quer dizer, o prefeito disse, não tem favela em Goiânia. E a gente não ouve realmente as pessoas admitirem que existe favela em Goiânia. Então, por que essa Central Única das Favelas está prosperando tanto aqui em Goiânia, onde, repito, segundo o Iris, não tem favela? Tá certo. Esse é um tema, Paulo, que inclusive assim, eu sei que as nossas respostas têm que ser objetivas aqui no nosso bate-papo, mas é preciso falar um contexto disso, né? Primeiro, o saudoso prefeito Iris Rezende
várias vezes a gente esteve com ele, ainda já na CUFA ainda, né? E a gente entende, lógico, o fato do prefeito dizer isso, porque como um gestor do poder público, sempre é interessante dizer que as coisas estão andando, né, tudo perfeitamente bem. O nosso objetivo era que realmente não existisse favela, né? Bom seria que a CUFA não existisse. Mas as pessoas, quando escutam o termo favela, elas carregam de um estigma negativo, né? E ao mesmo tempo eles fazem um recorte das favelas do Rio de Janeiro, que geograficamente o Rio de Janeiro está tem uma geografia diferente da nossa, tem os morros, né? E aí os aglomerados, esses territórios com pessoas que vivem na classe D, E e abaixo ali na pobreza, acabam ficando ali sobre os morros. Mas favela lá... E foi no Rio, né, que surgiu a CUFA. Isso, no Rio que surgiu a Central Única das Favelas, a CUFA, há 25 anos atrás, sim, nas favelas do Rio de Janeiro. Mas, o que acontece? A primeira favela brasileira foi lá, inclusive, o Morro da Providência. Favela era uma planta que muito originária ali da região onde houve a Guerra de Canudos. Quando o governo federal, que na época era no Rio de Janeiro, enviou tropas pela 4ª vez para vencer Antônio Conselheiro, eles vieram para receber um pagamento prometido no Rio de Janeiro, mas não receberam esse pagamento e trouxeram essa planta favela. Se instalaram no Morro da Providência, plantaram a planta favela e quando as pessoas... Explica, por favor, por que trouxeram a planta? Porque eles viveram ali, né, muito tempo e trouxeram uma planta originária de lá e plantaram no Morro da Providência. Quando as pessoas olhavam para o Morro da Providência, aquelas pessoas instaladas ali viam a planta favela, olha lá a favela. Então, a Morro da Providência foi a primeira favela brasileira. Naquela época... Interessante essa explicação. Então, se você vê, vem de uma planta. Todo mundo pode pesquisar aí no Google, ver sobre isso aí e entender. Então, por que um preconceito sobre esse nome? Né? Simplesmente era uma planta. Existe essa planta aí? Existe a planta. Então, o que acontece? Se a capital federal fosse o Distrito Federal, Brasília, como é hoje, a geografia é diferente, né? Então, talvez a ligação com o morro, né, da geografia do morro com a favela, não existiria, né? E a própria mídia também, a gente sabe que quando uma iniciativa é positiva, feita nesses territórios, chama-se de comunidade. Por exemplo, Heliópolis é uma favela de São Paulo, a maior de São Paulo, 200 mil habitantes. Quando vai lá e tem uma iniciativa positiva, diz assim, a comunidade de Heliópolis. Mas quando é a expressão tiro, porrada e bomba, aí é a favela de Heliópolis. Então, cresceu-se um preconceito, um estigma sobre o nome. E a imprensa, digamos assim, tem culpa nessa história? Tem participação, sim, né, no estigma negativo que gerou sobre o nome, favela. Mas isso vem mudando ao longo do tempo. O IBGE, por exemplo, estabeleceu esse ano ainda, a partir de uma interlocução com a CUFA, que o nome oficial a se usar, sem desconsiderar a identidade regional de cada estado, mas quando for levantar um dado, como tem vários nomes utilizados, tem que escolher um, né? O nome favela passou a ser o termo favela ou comunidades urbanas. O nome a ser utilizado para contar os moradores desse território. Né? Então pode ser tratada pelos dois nomes, ou favela ou comunidades. Ou comunidades urbanas. Né? Então a CUFA em Goiânia tem lideranças em 153 territórios. E aí, a gente não vai brigar por causa desse nome favela. Mas o que a gente entende ser favela? Territórios onde a predominância da população é classe D, classe E ou abaixo da linha da pobreza. Então, nesse sentido... Nas favelas, claro que, desculpe interromper, mas só para pegar esse gancho, nas favelas, muitas favelas, infelizmente, são comandadas por facções, por grandes traficantes, etc., por bandidos, enfim. Esses bandidos, claro que eles devem ter, naturalmente, as suas mansões fora das favelas, tá? Mas eles têm também uma base nas favelas. Então, as favelas abrigam também não apenas as pessoas necessariamente pobres, vamos dizer assim. Porque os grandes traficantes vivem daquilo e tem um pezinho lá dentro também. Sim, esses são os problemas que existem, né, nos territórios. Mas, por um outro lado, são das favelas, são desses territórios que tem pessoas predominantemente classe D,
é e abaixo da linha da pobreza, e nessa perspectiva existe favela em Goiânia, porque existem muitos territórios que predominam a classe D, E e abaixo da linha da pobreza. Dá para o senhor citar algum? Podemos citar. Por exemplo, aqui a gente gosta, as pessoas têm a tradição de chamar de ocupação. Então vamos falar algumas em Goiânia? Vamos lá. Quebra-Caixote, Morro do Macaco, um está de um lado da BR, outro está do outro lado da BR. O Quebra-Caixote está no leste universitário, do lado de cima da BR, e o Morro do Macaco está do lado de baixo. Vila Lobó, Residencial JK, que é lá na região noroeste. Vila Lobó está do lado da Glória, no perto do Flamboyant, perto da classe privilegiada de Goiânia, né? E assim a gente vai para diversos outros. Dentro do Novo Mundo tem vários. Vou citar um. Favela Lincoln, outros chamam de Invasão Emanuele. A gente tem liderança lá. A liderança lá, inclusive, é uma pessoa que criou uma cozinha comunitária, ela acorda todo dia 3h30 da manhã, e são 500 almoços que ela faz e distribui na sua casa, que fica lá em cima, e lá, inclusive, até um morro mesmo. Então tem vários. Todos os dias essa distribuição? Todos os dias. A Rose Carioca, se estiver nos assistindo, mandar um abraço para ela. Quem que banca isso, né? Sem querer interromper a sua sequência da explicação, que está ótima, mas quem é que banca isso? Olha, a CUFA é uma organização social, certo? E quando, por exemplo, a gente fala de uma cozinha comunitária, a cozinha comunitária ela é algo feito voluntariamente, por um voluntário. Então ela precisa buscar apoios na iniciativa privada, principalmente, no poder público, e pessoas físicas mesmo. Cada dia mais a gente procura pessoas que são solidárias, né? Às vezes a gente pensa que não existe, mas existem sim. Ainda tem muitas pessoas que são solidárias. E a pandemia mostrou isso. Claro que surgiram solidários da pandemia que depois deixaram de ser. Mas também a pandemia mostrou que ainda tem muita gente solidária. São pessoas solidárias que fazem as suas doações, que levam os alimentos, empresas que doam, né, os alimentos, para que ações como essas possam ser feitas. O senhor falou que a CUFA é uma OS, uma organização social. Isso. Uhum. Como funciona financeiramente essa organização para ter o dinheiro para desenvolver essas ações todas que o senhor desenvolve na área de educação, na área do esporte, na área até da moda, né, também, desfile de moda, enfim, essas coisas. De onde é que vem o dinheiro, presidente? Olha só, todas essas ações, Paulo, são ações gratuitas, feitas a partir da população periférica. Então, para que você consiga fazer uma ação gratuita, você precisa buscar captar recursos para isso. Precisa buscar quem paga. Isso, exatamente. Qual que é o nosso trabalho? De interlocução. Então, a gente pega a demanda que é necessário na periferia e vai conversar e sentar com o poder público. Então, e transformar aquilo numa política pública social. Poder público, o senhor se refere a município, estado e União também? Isso, exatamente. Então, queremos fazer algo que seja benéfico, que gere possibilidades, oportunidades e até desenvolvimento econômico para esse território. Sentamos com o poder público e o poder público, entendendo que aquilo é positivo, que é uma política pública positiva, ele vai contribuir para que aquela realização aconteça. Da mesma forma, a iniciativa privada. O que é que eles ganham em troca? O poder público ele está realizando o seu papel, porque uma instituição social, muitas vezes, ela chega onde os braços do poder público não chegam. Então, a partir do momento que ela contribui com uma iniciativa de uma organização social de favela, de periferia, ela está contribuindo com a população que mais necessita de apoio. Então, ela está realizando o seu papel. Aqui em Goiânia já são 13 anos, é isso, da CUFA? 13 anos. 25 da CUFA no Rio de Janeiro e daí ela se expandiu. Para o Brasil inteiro. Tá, a CUFA, o senhor fala muito em interlocução. A CUFA de Goiás tem essa interlocução com as outras CUFAs do Brasil inteiro? Qual é a sede? Onde fica a sede? Existe uma sede central da CUFA? Sim, a sede principal da CUFA hoje é no Rio de Janeiro e também, a partir do ano de 2020, passou a ser também em São Paulo. E internacional da CUFA Global em Nova York, no Brooklyn. Inclusive, a CUFA já representou o Brasil na ONU para levar soluções que encontrou nesses territórios de favela e de comunidade a partir das suas ações
levando isso para o mundo. São 17 países que tem CUFA? São 17 países. Quais são os principais, 2 ou 3? Vamos colocar aqui então, África do Sul, os Estados Unidos, na Europa, na França, inclusive vai ter a Expo Favela Paris esse ano, para você ter uma ideia. Então, Paris tem muita favela? Paris tem territórios que também são territórios de pobreza. Vou dar um exemplo, não sei, você já deve ter ido lá, você é um homem viajado. Gostaria demais, não fui. Mas lá em Paris, quem já foi, são 13 distritos dentro de uma bola. Ali tá tudo de bom, tá os pontos turísticos, tá as melhores coisas. Mas depois fora da bola dos 13 distritos, tem os imigrantes, tem a pobreza, assim como tem em qualquer lugar do mundo, né? Então existe a CUFA Paris. E como é que o senhor se interessou por esse assunto? O senhor tem, certamente, até porque o senhor fala muito bem, e o telespectador já deve ter percebido isso com certeza, o senhor tem uma formação acadêmica, alguma coisa assim. O senhor se formou em alguma coisa ou em que o senhor se formou? Me formei em administração e formei também em educação física, né? Mas a minha história com ativismo social, ela vem desde a minha adolescência, quando fui pastor de jovens em uma grande igreja de Goiânia. O senhor é evangélico? Sou evangélico, fui pastor de jovens em uma grande igreja de Goiânia, que ela, de Goiânia não, do estado de Goiás, e que também está no Brasil inteiro, e que liderava aí mais de 20 mil jovens no estado de Goiás, e ali eu fui trabalhando com processo de formação de liderança e com ações sociais, porque a gente sabe que as igrejas, elas têm um lado social muito forte. Então, fui trabalhando com ações sociais e com formação de liderança, e eu tenho uma formação dentro do esporte também, né? E a partir do momento que eu comecei a organizar eventos esportivos, que ao mesmo tempo que eram esportivos, eram sociais dentro da periferia, eu passei a juntar isso, esporte com social, com lideranças, e de repente eu falei assim, olha, eu vou fazer uma competição de futebol maior com a periferia. Tinha feito uma pequena, vou fazer uma maior. Aí de cara bati lá no lugar onde o senhor já esteve, acho que não tem problema falar aqui, lá na organização Jaime Câmara. Sem problema nenhum. Bati na porta lá. Ter organização por todas as demais emissoras, né? E principalmente, claro, um respeito muito grande à equipe da TV Goiânia, né, que está vivendo novos tempos e tempos muito promissores. Isso, que inclusive já estive várias vezes no programa do Beto Brasil, no esporte, falando da Taça das Favelas. Mas fui lá, conversei com o Orlando Faria, um carioca que veio da Globo de São Paulo, que era diretor de programação aqui da Anhanguera. Falei, vamos transmitir esse campeonato da periferia? E aí ele falou assim, rapaz, que projeto bom, queria fazer isso há muito tempo, mas não tinha quem fazia e tal. Só que a coisa não saía. Aí um dia ele falou assim, posso passar seu telefone pro Celso Ataíde? Porque tem um projeto muito semelhante que a Globo já faz no Brasil inteiro e tal. Eu, pode passar. Ele me ligou, o Celso Ataíde é o fundador da CUFA. Ele falou assim, olha, nós temos a Taça das Favelas, que tem tudo a ver com esse projeto seu. E ele me convenceu a transformar a competição na Taça das Favelas. E a partir desse projeto Taça das Favelas, que é o maior campeonato de futebol do mundo entre favelas, realizando ele aqui, foi a porta de entrada para que eu fosse conhecer o universo das mais diversas ações sociais, da cultura, do esporte, da educação, da cidadania, do empreendedorismo que a CUFA realiza. E com isso, a instituição que estava há 3 anos aqui desativada em Goiás, eu pude trazer de novo a CUFA para Goiás e daí expandir ela para várias cidades do estado, porque logo na sequência veio a pandemia e fizemos a maior ação humanitária do país, que é o Mães da Favela. Nas Mães da Favela. Mas falando ainda um pouco, vamos falar sobre isso, mas um pouco ainda, o tempo está passando, mas dá para a gente falar rapidamente aqui. Essa Taça das Favelas, digamos assim, deu muita visibilidade, né, para a CUFA, né? Eu próprio só vinha saber da CUFA, da existência da CUFA a partir da divulgação dessa taça. E aí eu aproveito para perguntar, o senhor disse que conheceu esse mundo. As favelas, o senhor entende que as favelas aqui de Goiás, tratar de favela como os senhores tratam até no título, né, dessa organização social, mas o senhor disse sobre o preconceito que existe das pessoas em relação às favelas. Aí eu pergunto, existe também preconceito entre favelados, vamos dizer assim? A palavra não é ofensiva, é uma palavra que os senhores usam, não é isso?
Existe preconceito? Eles falam, eu vou participar de uma taça das favelas, todo mundo vai saber que eu moro em favela. O senhor sentiu isso em algum momento? Olha, com relação à Taça das Favelas, vou ser bem sincero que não, porque ele é um projeto muito consagrado, nacionalmente falando. E que ele gera a oportunidade do jovem de favela participar de uma competição que é produzida igual a Copa do Mundo. A final é no estádio, é transmitida ao vivo. Então, assim, é uma chance que jamais teria na vida. Então, com relação à Taça das Favelas, até que não. Mas é lógico que existe, sim, o preconceito da sociedade para com as pessoas de favela. Aí eu chamo de preconceito territorial, imaginando que nesses territórios só existem pessoas que são envolvidas com tráfico de droga, com criminalidade e tudo mais. Tá. Vamos falar então desse evento das mães. Bem rapidamente, a gente tem só 3 minutinhos nesse bloco aqui para a gente falar sobre isso. Explique melhor. Mães da Favela é um projeto, uma ação humanitária que aconteceu na pandemia, começou na pandemia, onde as grandes indústrias, as grandes marcas queriam fazer alguma coisa para ajudar e contribuir diante de um cenário de caos que eles nunca viram. Então, como é que nós vamos ajudar? A imaginário das pessoas vai chegar primeiro na favela. Como é que nós vamos ajudar as favelas? Os seus caminhões não chegavam nas favelas e eles não entendiam o território. E eles encontraram a CUFA como uma instituição que tem capilaridade nesses locais, e falaram assim, vamos fazer através da CUFA. Eu dou a primeira milha, que é fazer chegar em vocês, e vocês fazem chegar nas favelas. Foram 5 milhões de famílias no Brasil atendidas, 270 mil em Goiás foram atendidas com os mais diversos tipos de doação. 270 mil famílias. 270 mil famílias foram atendidas durante 3 anos de pandemias, com os mais diversos tipos de doações, de tudo quanto é tipo de indústria, de marca que queria doar alguma coisa que ela produz. Pois é, mas essa ação se limitou, restringiu apenas à época da pandemia, ou ela continua? Ela continua, mas com muito menos força. Porque, como eu disse, a solidariedade da pandemia não é a mesma solidariedade de hoje, né? Então, ela continua, mas com muito menos força, mas a gente continua fazendo ações de distribuição de cesta básica, sobretudo em datas como Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, Páscoa, essas datas principais. Tá bem. Esse bloco está chegando ao final, mas eu vou chamar um pequeno intervalo, a gente volta, que tem um assunto também bastante importante, outra ação da CUFA, que é a Expo Favela. Isso. É isso? Exatamente. Vamos falar sobre isso daqui a pouco? Geração de negócio e de renda. Isso é interessante. Fazer com que o pessoal, como o senhor diz, da base da pirâmide se aproxime mais lá em cima da pirâmide, não é isso? Janelas de ascensão de classes sociais. Daqui a pouco o senhor explica. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando. O programa de hoje recebendo Breno Cardoso, ele que é presidente da CUFA Goiás, CUFA, que é Central Única das Favelas, C-U-F-A, pronuncia-se naturalmente, CUFA. Mas vamos lá, presidente, final do bloco anterior a gente
deixou no ar uma pergunta, né, para que o senhor fale sobre a Expo Favela. O que é, presidente? Expo Favela é a maior feira de empreendedorismo do quarto setor da América Latina, que visa um ponto de encontro entre empreendedores da base da pirâmide social, ou seja, das periferias, com os cases empresariais de sucesso do Brasil e do estado de Goiás, ou seja, junta-se os grandes empresários nacionais e brasileiros, como Abílio Diniz, ano passado foi, hoje infelizmente saudoso Abílio Diniz, mas teve a Maria Helena Trajano e vários outros grandes empreendedores brasileiros, junta-se para, naquele momento de encontro da feira, num espaço onde se faz negócios no estado, aqui em Goiânia, no Centro de Convenções de Goiânia, para que eles possam saber o que é realizado no território de periferia com relação ao empreendedorismo. E não existe um território onde há mais capacidade criativa, inventiva e talento do que na favela e na periferia. Então, é o momento desse ponto de encontro para que eles possam investir nesses negócios e gerar negócios. Aqui em Goiás, então, esse encontro é muito difícil de acontecer. No Rio de Janeiro, a praia democratiza o encontro de classes sociais. Aqui em Goiás, a gente precisa produzir esse encontro para furar bolhas sociais. Então, a Expo Favela se propõe a isso e vai acontecer no mês de julho em Goiânia. Quantas edições já foram? É a segunda edição em Goiânia. Muito pouco. Como o senhor disse, no Rio tem a praia, né? Todo mundo, vou para o Rio participar do evento, por quê? Porque tem a praia. Muita gente se deixa atrair por isso, embora grandes empresários, naturalmente, não precisem disso. Mas vamos lá, mais alguma coisa sobre a Expo Favela? Em julho, né? Em julho, dia 26 e 27 de julho, vai abrir as inscrições agora no mês de abril ainda. E as inscrições podem ser feitas como? Pelo site da CUFA, www.cufagodegoias.org.br. CUFA-GO, tudo junto? Tudo junto. Então vira Cufago. Cufago.org.br. A pronúncia não ajuda muito, mas é isso mesmo. Presidente, tem uma curiosidade que eu acho que muita gente deve ter, né? Porque o senhor é formado em administração e educação física. Educação física. O senhor tem alguma empresa? Sim. Sim, tem duas. Duas? Exato. O senhor quer citar o nome? Não precisa. Posso citar Favela Talentos e F Talentos. Aí que entra a pergunta. Como é que o senhor ganha dinheiro nisso? Porque o senhor dedica boa parte do seu tempo a isso. Como é que o senhor ganha dinheiro? A partir da CUFA, não. Mas a partir das das empresas sociais, que são braços que a gente vai criando para que a gente possa gerar emprego e renda para as pessoas das periferias, sim. Porque empresas têm relações comerciais, organizações sociais não têm relações comerciais. Exemplo, Favela Talentos é uma empresa que emprega diversos artistas da periferia, como grafiteiros, por exemplo. Nesse momento estão pintando o muro da Equatorial, de diversas outras empresas grandes aí do estado de Goiás. Então, são empresas sociais que se propõem, a partir das nossas relações, gerar emprego e renda para as pessoas desses territórios, transformar suas artes, que muitas vezes são criminalizadas, em grandes ações que possam valorizar o que eles fazem. Grafiteiros, não imagino que eles sejam marginalizados, mas os tais dos pichadores, por favor, né? Sai da frente. Pichadores não. Goiânia está encardida. Meu medo é que Goiânia se torne, no mau sentido, uma cidade como São Paulo, por exemplo. Mas muitas vezes pensam que os grafiteiros, por não conhecer a arte, são os pichadores. E não é verdade. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver, uma coisa é arte, outra coisa é pichação. Breno Cardoso, que é presidente da CUFA Goiás, Central Única das Favelas. Foi um prazer muito grande receber o senhor aqui no programa, revê-lo, né? Já estive com o senhor em outra ocasião, mas eu acho que a gente não tinha falado ainda mais sobre esse trabalho da CUFA, o que é a CUFA, como atua, para que o telespectador entenda, como eu passei a entender melhor a partir das suas explicações. O senhor fala muito bem, fala muito fácil. É pastor, né? Pastor. Hoje não mais, mas eu já tive uma atuação nessa área. Parabéns, presidente. Parabéns pelo trabalho à frente da CUFA, né? Porque fica até interessante a gente observar, né? Favelados serem representados por um empresário. Né? Isso mostra com isso que é possível, sim, fazer essa união de classes. Sem dúvida. Na verdade, eu cresci no território periférico, no Cruzeiro do Sul, que é Aparecida, mas é a periferia de Goiânia, né? Então, eu já cresci nesses territórios com ações
E a nossa luta é para o desenvolvimento social dessas pessoas, é para que cada um possa ter possíveis janelas de ascensão social. Então, assim como eu saí do Cruzeiro, me tornei empresário, a nossa luta é para que cada um também se torne, né, e possa ter uma ascensão territorial. Paulo, muito obrigado pela oportunidade de a gente explicar um pouco mais e falar que favela não é carência, favela é potência. Tá bem, parabéns, presidente, mais uma vez. A gente volta a se ver, porque tem muita coisa ainda que dá para a gente conversar aqui no programa. Sem dúvida, é um tema inesgotável. Grande abraço, obrigado. Sucesso. Obrigado a você, telespectador, obrigado pela companhia. A gente volta semana que vem, né? O programa tem 2 exibições na TV Goiânia. Sábado, às 18 horas e na terça-feira, às 21h30, 9h30 da noite, tá bem? Acompanhe. Grande abraço a todos vocês. Obrigado pela companhia. E aí, presidente? Tá ótimo, foi maravilhoso.